Os Estados Unidos devem hoje mais de 38 trilhões de dólares, o maior valor da sua história. A União Europeia carrega algo em torno de 14 trilhões, o Japão quase 9. Até mesmo nações ricas em petróleo, como a Arábia Saudita, e potências industriais, como a Alemanha e a China, estão atoladas em números impagáveis. E aqui nasce o grande paradoxo. Se todo mundo deve, a quem exatamente se deve? Essa é a pergunta que revela a engrenagem oculta do poder. Porque a dívida não é apenas um problema econômico. Ela é a estrutura invisível sobre a qual o mundo moderno foi construído. A história mostra que cada guerra, cada crise e cada período de crescimento sempre tiveram um fio condutor comum: o endividamento. É ele que move a máquina. A economia global é como uma teia, sustentada por promessas de pagamento que talvez nunca sejam cumpridas. E se você seguir essa trilha de credores por tempo suficiente, vai chegar a uma verdade desconfortável. O mundo não deve dinheiro a uma pessoa específica, mas a si mesmo. No entanto, isso não significa que todos se beneficiem do mesmo modo. Em um jogo de espelhos, alguns refletem poder, outros apenas dívida. Para entender como chegamos até aqui, precisamos olhar para trás. Séculos antes da invenção do cartão de crédito ou das transações digitais. A ideia de dívida nacional não nasceu em Wall Street, mas no campo de batalha. No ano de 1694, a Inglaterra enfrentava a França e estava ficando sem ouro. Desesperado, o rei recorreu aos comerciantes em busca de recursos. Em troca, prometeu pagar juros garantidos por impostos futuros. Foi assim que nasceu o Banco da Inglaterra. E com ele, um novo tipo de poder. A criação do banco mudou tudo. Pela primeira vez, um Estado podia gastar dinheiro que ainda não existia. E, em troca, os credores recebiam algo inédito: uma promessa oficial do governo. Essa promessa podia ser comprada, vendida ou trocada, como se fosse ouro. Assim nascia o título público, o embrião do sistema financeiro moderno. Logo, a França copiou o modelo. Depois, a Holanda o aperfeiçoou, e os recém-independentes Estados Unidos o adotaram para financiar sua revolução. A partir dali, a dívida deixou de ser um sinal de fraqueza. Passou a ser o verdadeiro termômetro da confiança de um país. Os impérios antigos conquistavam terras em busca de metais preciosos. Os modernos emitem títulos, em busca de juros. O campo de batalha se transformou em um balanço patrimonial. 3 séculos depois, a dívida se tornou a principal exportação da terra. Hoje, os Estados Unidos devem mais de 38 trilhões. O Japão, mais de 9. E a cada 100 dias, o mundo cria o equivalente a mais $1 trilhão em novos empréstimos. Todo país deve, todo banco empresta, e cada cidadão, consciente ou não, é parte desse ciclo, como pagador de impostos, poupador ou investidor. Mas a pergunta continua: quem está realmente do outro lado dessa corda? Vamos começar pelos Estados Unidos, porque a dívida deles não é apenas uma questão nacional, é global. Dos mais de 38 trilhões de dólares que o país deve, cerca da metade pertence a investidores e instituições financeiras, não a outras partes do próprio governo. Aproximadamente 2/3 desses investidores são americanos: bancos, fundos de pensão, seguradoras e o próprio Federal Reserve. O terço restante, algo em torno de 9 trilhões, está nas mãos de países estrangeiros. O Japão é o maior credor, com cerca de $1 trilhão. Logo atrás vem a China, com algo em torno de 800 bilhões. Depois aparecem Reino Unido, Luxemburgo e Bélgica. Quando alguém diz que os Estados Unidos devem à China, isso é apenas parcialmente verdade. Na prática, a maior parte da dívida americana está dentro da própria América. O Tesouro emite títulos. Bancos e fundos os compram. O Federal Reserve recompra parte deles, criando novos dólares no processo.
No fim, os impostos pagos pelos cidadãos sustentam o pagamento dos juros. Esses juros voltam para as mesmas instituições que os compraram. É como olhar para um espelho dentro de outro espelho. Um reflexo infinito. A dívida é real, mas o credor é o próprio sistema que a cria. E esse ciclo não é exclusividade dos Estados Unidos. Ele se repete em escala global. O Japão compra títulos americanos. Os Estados Unidos emprestam à Europa via FMI. A Europa financia países em desenvolvimento pelo Banco Mundial. E esses países devolvem reservas aos mesmos bancos e títulos ocidentais. É um gigantesco circuito de promessas que circulam o planeta como energia elétrica. Cada nação segura o papel de outra. Cada promessa é garantida por outra promessa. É um jogo que ninguém pode parar. Porque se um jogador se levanta da mesa, o colapso começa. Mas existe uma camada ainda mais profunda: os mercados financeiros. Por trás de cada título do governo há uma teia de instituições invisíveis. Fundos de investimento, fundos de pensão, bancos centrais e fundos soberanos, administrando dezenas de trilhões de dólares. Eles são os verdadeiros árbitros da confiança global. Decidem quais países podem pegar dinheiro barato e quais precisam pagar caro para sobreviver. Quando perdem a fé em uma economia, o efeito é devastador. Moedas despencam, governos caem e nações inteiras entram em colapso da noite para o dia. No topo dessa hierarquia está o verdadeiro deus do dinheiro moderno, o Banco Central. Ele não apenas administra a dívida, ele a cria. Cada vez que o Federal Reserve, ou o Banco Central Europeu, compra títulos do governo, novo dinheiro nasce em troca. O passivo de um balanço contábil vira o ativo de outro. É uma dança de cifras e confiança. Cada dólar em circulação é, na verdade, uma unidade de dívida de alguém. O dinheiro, no fundo, é apenas uma promessa. E toda promessa depende da fé de que será cumprida. Durante décadas, essa engrenagem funcionou porque havia uma cola invisível que mantinha tudo unido: a confiança. Enquanto os investidores acreditassem que os governos continuariam pagando juros, mesmo que jamais quitassem o principal, o sistema podia girar para sempre. Mas a história já mostrou o que acontece quando essa confiança se rompe. Foi assim na Grécia, em 2010. A dívida do governo se tornou impagável. Os detentores de títulos entraram em pânico. Os juros dispararam. E o país mergulhou na austeridade e no desemprego. O mesmo roteiro se repetiu em outros lugares. Na Argentina, sucessivos calotes transformaram a dívida em um fardo quase hereditário. No Sri Lanka, a escassez de combustível e o colapso político vieram quando o governo ficou sem moeda estrangeira para pagar credores. E, de repente, os rostos por trás das cifras ganharam nomes: FMI, agências de classificação, bancos e fundos anônimos que controlavam o destino de nações inteiras. Mas mesmo depois do caos, o ciclo sempre recomeça. Velhas dívidas são reestruturadas. Novos empréstimos surgem. Porque no mundo moderno, a dívida não foi feita para ser paga. Foi feita para ser perpetuada. Esse é o segredo que quase ninguém diz em voz alta. Os governos não planejam quitar suas dívidas, nem agora, nem nunca. Isso não é conspiração. É design de sistema. Diferente de uma pessoa comum que precisa pagar o que deve, os governos apenas refinanciam. Emitem novos títulos para cobrir os antigos, num processo chamado rolagem. Os juros são o verdadeiro produto, o aluguel cobrado pela estabilidade. O capitalismo contemporâneo depende desse aluguel tanto quanto um corpo depende da respiração. Os Estados Unidos jamais pagarão seus 38 trilhões. O Japão faz o mesmo há décadas, com uma dívida que ultrapassa 250% do PIB. E mesmo assim, juros próximos de zero. Ninguém espera o pagamento. O que se espera é a renovação do acordo. A manutenção da ilusão de que tudo está sob controle.
Para os grandes investidores, a dívida pública não é uma ameaça. É o ativo mais seguro do planeta. Um título do Tesouro americano, longe de ser visto como um problema, é tratado como joia. Fundos de pensão o guardam. Bancos o usam como garantia. Bancos centrais o tratam como se fosse dinheiro. O sistema inteiro depende de uma verdade silenciosa. A dívida não deve acabar. Se por algum motivo os governos resolvessem pagar tudo, o resultado seria catastrófico. Os bancos perderiam seus ativos mais estáveis. A quantidade de dólares cairia abruptamente e o mundo entraria em colapso deflacionário. Pagar a dívida destruiria o próprio mecanismo que faz a economia funcionar. Por isso, os governos fazem o oposto do que pregam. Em vez de pagar, continuam emitindo mais títulos, ritmadamente, como se mantivessem o pulso da economia batendo. A dívida, nesse sentido, é o coração do capitalismo moderno. Cada batida representa um novo empréstimo, um novo fluxo de juros, um novo movimento de confiança. Ela corre pelas veias dos fundos de pensão, das hipotecas, dos salários e dos investimentos do planeta. E é por isso que, quando um político promete equilibrar as contas ou pagar a dívida nacional, o discurso soa bonito, mas é pura ficção. O verdadeiro objetivo nunca foi eliminar a dívida, foi mantê-la viva e controlada. Uma chama que aquece, mas não queima. Enquanto a confiança existir, os números podem crescer indefinidamente. O que realmente sustenta o sistema não é o pagamento, é a crença. Quando essa crença se mantém, os mercados fluem, as moedas se valorizam e a máquina continua girando. Mas quando ela se quebra, nada mais importa. Os números perdem sentido, os juros disparam e o castelo de promessas começa a desmoronar. O dinheiro, afinal, é apenas uma história que todos concordamos em acreditar. E como toda história, ela só dura enquanto o público acredita no enredo. A confiança não é distribuída de forma igual. Quando se diz que devemos a nós mesmos, essa frase é apenas meia-verdade, porque os pagamentos de juros não voltam para todos. Eles sobem, fluindo dos contribuintes e trabalhadores para as grandes instituições e investidores que detêm a dívida. A dívida global é uma escada social invertida. Os de baixo pagam. Os de cima colecionam promessas. E a desigualdade cresce junto com o endividamento. Um alimenta o outro. O sistema recompensa quem possui dívidas e pune quem apenas as paga. Os bancos centrais vivem da rolagem eterna. O cidadão comum, dos boletos e dos sonhos. Em escala planetária, é o mesmo jogo, apenas com cifras maiores e silêncios mais profundos. Com o tempo, os governos aprenderam a domesticar a dívida. E o que antes era visto como um risco virou ferramenta de poder. Controlar a emissão de moeda e o nível de endividamento é, hoje, uma forma de dominação silenciosa. Cada vez que uma nova crise surge, o remédio é o mesmo: imprimir mais dinheiro, emitir mais títulos, empurrar o problema para o futuro. O que parece solução é, na verdade, um disfarce. O sistema se salva, à custa do valor real da moeda. É aí que o cidadão comum começa a pagar a conta. Não em forma de impostos diretos, mas em perda de poder de compra. A diluição da moeda é o imposto invisível. Um que não aparece no contra-cheque, mas corrói cada nota que você guarda no bolso. Enquanto os números nos balanços crescem, o que vale mesmo, o tempo, o trabalho, o suor, passa a valer menos. 1 litro de leite, um aluguel, uma refeição, tudo sobe. Não porque o produto mudou, mas porque o dinheiro perdeu substância. A inflação, nesse sentido, é apenas o sintoma visível de algo muito maior: a degradação da confiança. Cada expansão monetária é um ato de fé desesperado. Uma tentativa de manter vivo um sistema que, sem o endividamento, deixaria de respirar. A humanidade inteira vive, hoje, dentro de um gigantesco castelo de crédito.
E como em toda estrutura de fantasia, a beleza está na crença e o perigo no despertar. Quando a fé no dinheiro acabar, não haverá estatística, nem banco central, capaz de restaurá-la. Foi assim em Roma, quando o denário perdeu seu valor metálico. Foi assim na Alemanha, nos anos 20, quando o marco virou pó. Foi assim na Venezuela, quando as notas perderam o sentido. Sempre que o poder tenta criar riqueza do nada, a história responde com colapso. Hoje, os impérios não caem por invasão, caem por impressão. As impressoras substituíram os exércitos, e o campo de batalha está dentro das carteiras. Cada nova rodada de estímulos, cada resgate financeiro, cada socorro monetário é um novo tiro na confiança coletiva. Mas há um detalhe que poucos percebem. Ainda há tempo. Entender o sistema é o primeiro passo para não ser engolido por ele. Proteger-se da diluição da moeda é proteger o valor do próprio trabalho, da própria liberdade e do próprio futuro. Por isso, antes de desligar esse vídeo, olhe o link na descrição. Lá, você vai descobrir como proteger o que é seu, antes que o próximo ciclo de endividamento transforme mais uma vez o mundo. E o dinheiro que você guarda, em nada além de promessas.